Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para abordar este tema tão gostoso de se falar, que é namoro, noivado e casamento cristão. Como deve ser o namoro de um servo do Senhor? Como deve ser o noivado de um servo ou de uma serva do Senhor? Ou como deve ser o casamento de um servo ou uma serva do Senhor? Este vídeo é de suma importância e relevância para você que está à procura de alguém, para você que encontrou alguém e talvez esteja na dúvida, e para você que está no meio de um processo, no meio de um casamento e tem procurado viver pautado de acordo com a palavra do Senhor. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o namoro cristão? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o noivado? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre um casamento cristão? O texto áureo diz lá em Provérbios 18:22 o seguinte: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Encontrar alguém não é nada fácil, é difícil, é complicado, porque por vezes a pessoa ideal para nós está aqui na mente. Por vezes nós idealizamos alguém e a idealizamos como a pessoa ideal. Mas quando partimos para o mundo real, para o palpável, para o tangível, para o encontro de uma pessoa de carne e osso, será que ela corresponde àquilo que nós idealizamos aqui? Como conciliar estes conflitos à luz da palavra, à luz daquilo que Deus estipulou para nós? O texto de referência é um conglomerado de textos em Deuteronômio, capítulo 20, verso 7. Você vai encontrar respostas em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 e 2, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois bem, a vida é feita de fases. O que isso significa? Eclesiastes capítulo 3 em diante nos diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo para tudo. É lógico que o servo do Senhor, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai ter um tempo ao qual ele vai se despertar para os relacionamentos, para ter alguém em sua história, em sua caminhada, em sua vida. A própria palavra do Senhor diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, ou seja, não é bom que o homem ou a mulher estejam só. Vai chegar um momento, nós somos seres sociais que precisamos nos relacionar, que vamos sentir a necessidade de nos relacionarmos com alguém. E este relacionamento vai chegar no tempo oportuno. Eu não sei qual o seu tempo, não sei qual a sua necessidade, mas todos nós temos um tempo e uma necessidade. Cada pessoa tem o seu tempo diferente de encontrar alguém. Cada qual tem uma necessidade diferente. Mas isso não implica dizer que, ainda que tenhamos um tempo diferente, necessidades diferentes, vamos agir em desacordo ou em desarmonia com aquilo que a Bíblia nos aponta, com aquilo que Deus quer para nossas vidas, para nos ver feliz. Por vezes nós analisamos a palavra de Deus e dizemos, algumas pessoas até dizem, a Bíblia é cheia de isso, daquilo, de não pode isso, não pode aquilo. É que Deus, conhecendo todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o nosso futuro. Ele sabe o que vai nos fazer feliz. Ele quer nos poupar de por vezes passarmos por situações que vão nos trazer sofrimentos. E nesse sentido, neste quesito, a palavra de Deus tem conselhos práticos para nós encontrarmos a felicidade no namoro, no noivado e no casamento, que é o ápice, podemos dizer assim, da vida de um relacionamento de um servo de Deus ou de uma mulher de Deus. A vida tendo as suas fases, a vida tendo o seu tempo, vai chegar o tempo em que todos nós vamos querer encontrar alguém, nos relacionar com alguém. E a mesma palavra de Deus nos diz que tudo que sucede ao ímpio ou ao justo sucede ao ímpio. Em que sentido? O, tudo que sucede, existem coisas que são comuns a todos. O ar que nós respiramos, o justo respira, o ímpio também respira. A comida que por vezes comemos, nós comemos, o ímpio também come. É,
precisamos nos divertir, precisamos nos relacionar. Existem coisas que são comuns a todos. Todos podemos ver o pôr do sol, todos podemos ver, né, o clarear do dia. Existem coisas que são comuns que todos podem compartilhar de forma comum. No entanto, o servo do Senhor, a serva do Senhor, costuma ser diferente em algumas coisas. Algumas coisas na vida do servo do Senhor ou da serva de Deus são incomuns, fogem à regra. Por mais que existam coisas comuns, muitas coisas são incomuns na vida do servo do Senhor. Em que sentido? O servo do Senhor fala diferente, a serva do Senhor fala diferente, o servo do Senhor se veste diferente, a serva do Senhor de igual forma. O servo do Senhor anda diferente, o servo do Senhor tem um modo de viver diferente, a serva do Senhor de igual forma. Então, existem situações que são incomuns, são antagônicas à forma do mundo de se comportar, de viver, de levar a sua vida. E nesse sentido, nós tocaremos aqui em alguns aspectos ou alguns modos de ser ou de viver que hoje estão caindo em desuso até mesmo nos relacionamentos cristãos. Vamos estar abordando aqui sobre algo extremamente útil para os dias odiernos, ao qual trata sobre como deve ser o namoro cristão, como deve ser o noivado de um cristão, como deve ser o casamento de um cristão, que tem algumas particularidades, especificidades diferentes da forma que o mundo se porta. Eu me lembro que quando ainda era, um pouco mais moço, um pastor contou algo, um testemunho de sua vida particular, ao qual ele dizia que ele sentia a direção de Deus na fase de namoro dele. Ele sentia a direção de Deus para uma determinada jovem, ao qual Deus falava ao coração dele que era aquela que ele deveria, de certa forma, se casar, queria ali trazer uma felicidade, queria compartilhar a vida com ele, deveria compartilhar a vida com ele. Só que, aos olhos dele, ele começou a analisar uma outra jovem que atraiu o olhar dele. Em que sentido? Ele tinha suas preferências pessoais. E nessas preferências dele pessoal, todos nós temos as nossas preferências. Alguém gosta de alguém mais magro, alguém gosta de alguém mais robusto, alguém gosta de alguém mais alto, outro gosta de alguém mais baixo. Alguém gosta de alguém que fala um pouco menos, outro gosta de uma pessoa que fala um pouco mais. E por aí vai, todos nós temos as nossas preferências pessoais. E ele, de igual modo, tinha as suas preferências pessoais. E ele escolheu, segundo o olhar dele, aquela que lhe agradava aos olhos. No entanto, ele contava assim essa história para todos, que aquela que ele escolhera, que não era da direção de Deus para a sua vida, com o passar do tempo lhe trouxe inúmeros problemas. Ela até mesmo ficou um pouco, podemos dizer assim, desmiolada, da cabeça, e ele passou uma prova, uma luta muito grande em seu casamento. Tudo porque ele fugira da direção ao qual Deus lhe dera para a sua história, para a sua vida. Nesse sentido, quando nós dizemos o que a Bíblia nos aponta no sentido do namoro, como deve ser o namoro do cristão, até chegar ao casamento, é porque Deus nos aponta de uma maneira bem específica o que vai nos trazer, de certa forma, um casamento sadio, o que vai nos trazer, de certa forma, um relacionamento, de certa forma, mais sadio, mais agradável aos olhos de Deus e também para nós, que Deus quer sempre ver o nosso bem. E como deve ser o namoro cristão? É claro que nós temos as nossas preferências, mas as nossas preferências estão de acordo com a palavra de Deus? As nossas preferências estão de acordo com aquilo que Deus determina para as nossas vidas? Como deve ser o namoro cristão hoje? Antigamente, todo namoro, para começar, primeiro passava pela oração. A jovem, ela buscava em Deus, orava a Deus, para Deus enviar alguém, um varão. O homem, ele buscava, o jovem, ele orava a Deus para Deus enviar a varoa.
E assim acontecia. E Deus, de certa forma, respondia. Como já diz, oração. É oração e ação. O servo do Senhor precisa orar para Deus enviar alguém e partir, de certa forma, para a ação, estando vigilante, né, procurando, né, aquela que Deus vai estar, de certa forma, mandando, enviando, ou aquele que Deus, de certa forma, vai estar enviando e mandando. Oração. Tudo começa com oração. O namoro sadio começa com oração. Depois, começa no Senhor. Hoje nós temos um grande problema, é que os namoros cristãos já começam com um jugo desigual. Alguém olha com a vista, como Sansão olhava para Dalila, e Sansão, ele saiu ali de certa forma daquilo que ele deveria viver, porque ele olhou com os olhos e ele teve um grande problema em sua vida. Ele perdera a visão, porque ele estava olhando com os olhos da carne. Nesse sentido, por vezes nós perdemos a visão espiritual porque estamos a olhar com os olhos da carne. Tudo deve começar no Senhor. O jugo desigual, ele pode trazer um problema seríssimo, talvez não agora, não aqui, mas vai trazer um problema seríssimo lá na frente. Então, como deve ser o namoro do cristão? Baseado em oração, bem como deve ser no Senhor. Deve procurar uma jovem da igreja, ou um jovem da igreja, ou talvez da mesma denominação, ou servo do Senhor, né? Este deve ser o namoro do cristão, não procurar alguém lá fora, lá de outros arraiais. A palavra de Deus nos mostra a história de Abraão, que quando ele foi, né, procurar uma esposa para Isaac, ele fez ali o servo dele jurar que iria buscar alguém da parentela dele, do povo dele, porque iria falar a mesma linguagem. No início, tudo é muito belo, tudo é muito bonito, mas se é de outros arraiais, vai dar problema, porque a linguagem vai ser diferente. A Bíblia nos determina, de certa forma, que o jugo desigual vai trazer problemas seríssimos. Nesse sentido, nós, enquanto servos do Senhor, o namoro do servo de Deus ou da serva de Deus precisa ser no Senhor para se encaminhar bem ou para se encaminhar da melhor maneira possível. Depois, outro passo, buscar sempre a confirmação do Senhor. Não é porque está namorando um jovem da igreja, uma jovem da igreja, que vai ter que se casar ali com ele ou com ela. É preciso buscar em Deus a confirmação se aquele namoro de fato é da vontade de Deus para as vidas aos quais estão ali interessadas naquela situação. E outro passo, a Bíblia diz: vigiai e orai. Enquanto servos do Senhor, o namoro do servo de Deus ou da serva do Senhor deve ser baseada na vigilância, sempre orando, sempre vigiando para não cair em tentação. Hoje, os namoros, por vezes, aí fora no mundo, são assim muito abertos, muito tudo é aceitável, né? Mas o namoro do servo do Senhor ou da serva do Senhor ainda deve respeitar os preceitos da palavra. Sexo fora do casamento jamais. Isto é algo que não está em harmonia ou em acordo com a palavra de Deus. O namoro do cristão ainda precisa ser assim, né? Voltado para a palavra de Deus. Feito isto, as coisas vão ficando mais sérias e vai se partindo para um outro patamar, que é o noivado. O que é o noivado? O noivado é o início de um compromisso. As coisas ficam mais sérias. Não é um casamento, mas é o início de um compromisso um pouco mais sério. E no noivado, né, a jovem ainda não é sua e o jovem ainda não é seu. Vocês estão numa fase de conhecimento mais amplo. É uma oportunidade que o servo do Senhor ou a serva do Senhor tem de conhecer melhor aquele ou aquela ao qual quer se relacionar e levar uma vida inteira. É uma oportunidade de conhecer a sogra,
é uma oportunidade de conhecer o sogro, é uma oportunidade de conhecer a família, é uma oportunidade de conhecer se ele gosta de trabalhar, é uma oportunidade de conhecer se ela gosta de arrumar uma casa, é uma oportunidade de conhecer se ela gosta de fazer uma comida, é uma oportunidade de conhecer se ele gosta de acordar cedo, de pegar no batente. É oportunidade, uma fase de conhecimento, de estreitar os relacionamentos, né? E de certa forma, por mais que se tente conhecer, só vai se conhecer de fato no casamento. Aí quando chega no casamento, que é a fase final, é o ápice, nós dizemos que casamento é coisa séria. Infelizmente, hoje, até mesmo dentro do seio cristão, do meio evangélico, as pessoas estão se casando hoje e se separando amanhã. Algumas pessoas têm até em mente, se não der certo, eu me separo, porque se abriu um leque muito grande para que isso aconteça. Mas o que a palavra de Deus de fato tem para as nossas vidas? Casamento é coisa indissolúvel, é coisa séria, ainda é algo indissolúvel. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz, porquanto no início, no princípio, era assim: o que Deus juntou, não separe um homem. Deus odeia o divórcio. Isso é coisa muito forte. Por isso é interessante no namoro procurar conhecer bem. Por isso é interessante no noivado procurar conhecer ainda melhor, para que quando chegar no casamento as surpresas serem mais amenas, ser mais tranquilo. Casamento é coisa muito séria. O que significa o casamento? É acordar junto, é dormir junto, é compartilhar uma vida, é compartilhar, né, o humor, é compartilhar o dia a dia. É coisa muito séria. É tão sério que o apóstolo Paulo dizia que os que são casados terão tribulações na carne. Isso é muito forte. Ou seja, é descobrir de fato quem o outro é. Tem coisas que nós só vamos conhecer no outro quando estamos debaixo de um mesmo teto. Muitas surpresas tem no casamento e espero que as surpresas sejam mais favoráveis do que desfavoráveis. Ainda que tenham surpresas desfavoráveis, o Senhor é o cordão de três dobras, podemos dizer assim. Ele está ali envolvido e ele pode solucionar qualquer questão, qualquer situação adversa. Por isso o Senhor precisa estar envolvido dentro de um namoro cristão, dentro de um noivado cristão, para quando chegar no casamento as coisas ficarem bem amarradas, bem juntas, e o Senhor estar ali presente. Casamento é coisa muito séria e casamento precisa ter amor. E o que é amar? Amar é uma decisão. Sim, amar vai além dos sentimentos. Amar é uma grande decisão, o que isso significa que amar não precisa estar baseado no meu humor de hoje ou no meu humor de amanhã, porque o nosso humor muda a cada momento, os nossos sentimentos mudam a cada dia. Tem dia que nós acordamos bem, tem dia que nós não acordamos tão bem assim. E se o amor fosse assim, tão volúvel como os nossos sentimentos, como nossas emoções, eles um dia estariam lá em cima e outro estaria lá embaixo e ficaria naquela gangorra. Por isso, amar precisa ser uma decisão. E o que isso significa dizer? Que amar precisa ser como Cristo, que amou a igreja, amou a cada um de nós, ao ponto de ele dar a sua própria vida por nós. Ou seja, sem nós merecermos, ele decidiu amar. Amar é uma decisão que não requer méritos. Amar é uma decisão ao qual nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa por alguém, independentemente se ela está merecendo naquele momento ou não. Hoje, o grande problema dos casamentos é que alguém faz algo para o cônjuge se ele merece. E por vezes nós não merecemos nada. Amar é uma decisão que precisa partir de dentro, do interior. De independentemente do outro merecer ou não, eu tenho a decisão, eu decidi amar, eu decidi fazer. Amar é isso, amar é uma decisão. E o casamento, para dar certo, ele precisa seguir algumas orientações bíblicas. E que orientações seriam estas que estão faltando por vezes hoje em nosso meio, em nosso tempo? O homem precisa ser homem, voltar a ser homem. Em que sentido? O homem precisa ser o provedor da sua casa, o provedor do seu lar. Em que sentido? Em tudo.
no material, no espiritual, no emocional. Hoje nós temos visto uma série de homens que por vezes são tão abalados emocionalmente que não têm estrutura para segurar as coisas dentro do seu lar. As decisões ainda precisam passar pela mão do homem, porque foi assim que Deus estipulou. A mulher precisa ser amada, o homem precisa ser o provedor. A última palavra ainda precisa ser de dentro da casa. Ele precisa ser o sacerdote dentro da casa dele. O homem precisa orar pela sua esposa, precisa orar pelos seus filhos, precisa orar pela sua vida financeira, precisa orar pela vida espiritual. Ele é o sacerdote do lar, é o sacerdote da casa. Há uma grande responsabilidade sobre a vida dos homens. E por vezes os homens hoje estão fugindo da responsabilidade. Eles dizem: deixa lá com a sua mãe, vê se ela resolve lá, né? E por vezes, né, fala para os filhos: deixa lá com a sua mãe, vê lá o que ela vai decidir. Os homens estão deixando as decisões para as mulheres, quando na verdade Deus colocou sobre o homem uma responsabilidade muito grande para que o casamento venha a dar certo. Ele precisa amar a sua esposa, precisa amar o seu lar. As decisões precisam partir dele. O homem precisa ser o provedor. O homem precisa ser aquele que vai sustentar, manter a sua casa ali no Senhor. Já a mulher, ela é a disjuntora. Em que sentido? A Bíblia diz que ela foi tirada da costela. Para que serve a costela? Para proteger algumas partes vitais dos nossos órgãos. Nesse sentido, a mulher também, ela, de certa forma, ela protege ali junto com o homem. Ela está ali unida, junta, para proteger o seu lar e ela ser submissa ao marido que ama. Assim é um casamento. Hoje temos vivido um tempo onde as mulheres têm tomado a frente de muitas coisas, quando na verdade isso é antibíblico, porque o homem precisa tomar a frente das coisas dentro do seu lar. A mulher precisa estar em comum acordo, ambos ali em comum acordo, mas a decisão é sempre, deveria ser biblicamente falando, sempre do homem, porque ele é o sacerdote da casa. E os filhos são herança do Senhor. Já disse tudo, são do Senhor. O homem, o pai, cria os filhos não para ele, para o Senhor. A mulher cria os filhos não para ela, mas para o Senhor, formando cidadãos para os céus. E como se faz isso? Com carinho, com amor, com orientação. É assim que um lar cristão ele é bem sucedido, o casamento ele alavanca, né, no Senhor. Casamento, como já dissemos, é para a vida toda. E os discípulos, uma certa feita, perguntaram, né, diante de uma explicação de Jesus, ao qual ele dizia que aquele que se casa com alguém, mesmo repudiada, poderíamos dizer assim, pela lei, né, se não fora pelas especificações que ele estava determinando ali, naquele texto, estaria cometendo adultério. Né? E, de certa forma, até hoje, não cai, né, uma palavra do Senhor. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus ela não passa. A palavra de Jesus ela permanece imutável. Se você se separar por qualquer motivo e se casar com outro ou com outra, você está transgredindo uma palavra de Deus. Então, o casamento é para a vida toda, casamento é coisa séria. E por isso precisa ser bem analisado no noivado, no, né, e no namoro, para que quando chegar no casamento os problemas sejam pormenorizados. E isso significa que não virão? Sim, problemas virão. Por vezes nós olhamos, como dizem, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas o vizinho trabalha na grama dele para manter a grama verde. Por vezes, a sua casa, o seu lar, também pode ser uma bênção se não está sendo, se você cumprir os requisitos que a palavra de Deus nos determina. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Se você tem gostado do nosso conteúdo, estamos abordando sobre família nesse trimestre. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos essa palavra poderosa de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família,
em nome de Jesus. Viva um casamento abençoado. Viva um noivado debaixo da graça de Deus. Viva um namoro santo que agrada a Deus em nome de Jesus.